Fala galera, tudo bem? Boa noite para você que está aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Boa noite para você que está aqui no YouTube. Para você que está no podcast aqui no Mundo dos Investimentos, mais uma semana, episódio 48 do Mundo dos Investimentos, onde eu não gostaria, mas eu vou ter que abordar e voltar ao assunto do arroz. Vamos falar sobre o arroz, não por questão específica do arroz, mas sim pelo que envolve, para a gente aprender um pouquinho sobre como a economia, mais uma vez, influencia na nossa vida de maneira direta, e a gente precisa entender essas questões de uma vez por todas, para que a gente pare de falar bobagem e para que a gente entenda melhor como tudo funciona, para poder cobrar as pessoas certas, cobrar as responsabilidades corretas e não fique a ver navios e nem acreditando em tudo que a gente vê por aí. Para você que não me conhece, eu sou o Roberto Francischini, do Mundo dos Investimentos, e eu estou aqui toda semana para discutir, mostrar, ensinar, bater um papo com vocês sobre o mundo dos investimentos. E toda semana eu trago um tema, alguns temas às vezes sugeridos, alguns temas que eu trago para que a gente possa evoluir a nossa mentalidade financeira, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre esse mundo que é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Uma vida sem educação financeira, ela tende a ser medíocre, a ser ter mais dificuldade, e aqui o objetivo é fazer você conhecer esse mundo, entender esse mundo, para que as coisas sejam cada vez mais simples na sua jornada, na sua caminhada, em busca da sua liberdade financeira, em busca dos seus sonhos, em busca das suas realizações, e é para isso que a gente está aqui. Então hoje eu escolhi falar desse tema. Algumas pessoas que já me acompanham ou que me seguem lá no Instagram devem ter visto que na semana passada eu fiz alguma série de stories, bastante vídeo de stories falando sobre o arroz, o aumento do arroz. Por quê? Porque o assunto virou uma polêmica, virou algo assim extraordinário, né? Todo mundo discutindo, todo mundo entendendo do assunto, e eu não me aguentei. Semana passada eu acabei caindo numa discussão saudável, de bom nível, numa rede social, onde a gente ficou discutindo esse assunto, as medidas do governo, aquilo que as pessoas estavam pensando sobre o assunto, e eu vi que tinha muito desconhecimento, muita ignorância, com perdão da palavra, e eu prometi que eu só ia falar disso naqueles stories, mas como a repercussão foi grande, muitos comentários nos inbox, as pessoas pedindo para que eu gravasse um vídeo, porque aquele stories ele some, eu resolvi falar então sobre esse assunto, voltar a este assunto, por mais que seja um assunto perecível, sem trocadilhos, né? Falar de arroz é um assunto perecível, porque daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, isso não estará completamente diferente, mas eu acho que o fato da gente falar sobre isso, documentar isso e deixar isso gravado, serve como exemplo para outras oportunidades que isso vier a acontecer. Então eu achei que isso valia a pena ser dito e ser registrado e ser documentado. Então, assim, primeiro, para a gente começar a falar do assunto, é bom a gente entender o seguinte: a gente está vivendo um fenômeno de inflação dos alimentos que não é uma exclusividade do arroz, né? A gente está tendo alta no feijão, alta no arroz, alta nas carnes, nos leites, nos ovos, enfim, os alimentos têm uma participação e têm tido um peso muito grande na inflação nos últimos meses. Só a inflação dos alimentos, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, subiu mais de 10%, 11 tralalá por cento. Então, assim, é um setor, é um componente da inflação que está subindo muito acima da média, né? Então, não é um fenômeno do arroz, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, tem que esclarecer, que é um fenômeno, além de ser um fenômeno global, né? Os alimentos têm ganhado demanda global
já há algum tempo, então é no mundo inteiro o aumento por demanda, China, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho de China. É uma coisa que está meio que, nesse momento, todo mundo vivendo. Mas como a polêmica é sobre o arroz, vamos tentar falar especificamente do bendito do arroz. Eu nem sei porque ganha tanta notoriedade, né? Porque nem aí os nutricionistas que me corrijam se eu estiver errado, mas nem valor nutricional significativo tem o bendito do arroz, no seu integral, e o arroz sem um bom acompanhamento é só um arroz, né? Sem um feijão, sem um tempero, sem nada, cara, é só um arroz. Então ele precisa de um acompanhamento, de um complemento, e a gente fica discutindo isso. Brincadeiras à parte, é claro que o arroz faz parte da base alimentar do brasileiro e de vários outros povos, e ele é um componente importante da cesta básica, então sim, faz muita diferença na vida de muita gente quando ele atinge preços mais altos do que o histórico que a gente está acostumado. Mas os motivos, vocês já devem ter visto em vários lugares, na TV, no rádio, em tudo quanto é canto, falando as razões pelas quais o arroz tem subido. Mas vamos tentar destrinchar elas aqui para ver se você entende de uma vez por todas. Uma vez eu fiz um vídeo, está lá no meu canal do YouTube, para você que está ouvindo aí, vai lá no canal do YouTube, você que está ouvindo, vendo, enfim, que eu falei sobre a taxa Selic, né? Tipo, taxa Selic e eu com isso. Uma coisa assim, o que eu tenho a ver com a taxa Selic? A gente vê isso sempre na TV e às vezes não tem noção de como isso influencia a nossa vida. E aquele áudio, aquele podcast, aquele episódio tem tudo a ver porque eu falo sobre como as coisas estão muito interligadas, né? A nossa vida está interligada economicamente, né? Entre povos, entre estados, municípios e países diferentes, né? Então o que acontece lá na China influencia aqui, o que acontece nos Estados Unidos influencia aqui, o que acontece aqui influencia na China, e assim a gente vai vivendo um novo mundo conectado e dependente um do outro, né? Então é muito importante a gente entender que a gente vive numa engrenagem e que cada país tem uma pecinha, uma pecinha nessa engrenagem. Alguns países representam uma engrenagem maior, outros menores, mas todos fazemos parte do mesmo barco, né? E a taxa Selic, por que eu falei isso? Porque a taxa Selic é um dos principais, vamos dizer que no caso do arroz, ela é aquele primeiro rastilho de pólvora, é aquele que acende a chama para o negócio pegar fogo. Por quê? Porque a gente tem vivido aí quedas na Selic de maneira constantes e consecutivas já há bastante tempo, o que nos trouxe a uma taxa Selic de 2% ao ano, algo inédito no país, algo que a princípio é benéfico, mas isso traz consequências, né? Obviamente traz consequências. A mais óbvia e a mais rápida é a valorização do dólar, né? Então a Selic cai, o dólar sobe e a valorização do dólar traz outras consequências. Veja que é um efeito dominó, né? Uma ação encadeia outra, que encadeia outra, que vai encadeando outras e outras e outras e outras e chega no seu bolso, né? É um efeito em cadeia, um efeito dominó que começa numa instância superior, num governo, numa medida macroeconômica, num fato geopolítico, tem um estopim numa coisa macro até chegar ao seu bolso, seja para mais ou seja para menos, né? Infelizmente, a gente só repercute esse tipo de assunto quando nos prejudica, né? Quando prejudica o consumidor, quando prejudica o bolso final, né? Mas muitas vezes a gente passa por momentos em que a gente está lidando com produtos baratos demais e a gente simplesmente não se importa com isso. Não se importa com o produtor, não se importa com o lucro do supermercado, não se importa com o Procon, não se importa se o produtor está tendo prejuízo, se está tendo lucro. Simplesmente a gente se aproveita daquele preço
para comprar mais barato, para comprar mais, e ninguém fala no assunto, né? Isso é uma outra coisa que eu vou falar mais para o final, que é a nossa seletividade em relação ao capitalismo. A gente gosta do capitalismo de forma seletiva, né? Quando, na verdade, se a gente aprender como é que funciona de fato, na essência, o capitalismo, a gente consegue passar por momentos como esse com mais clareza, com mais tranquilidade, sabendo que são momentos passageiros e que eles vão e vêm sempre, não tem jeito. No passado já foi com feijão, já foi com tomate. Quem lembra aqui das piadinhas que tinham com tomate, com feijão, né? Sempre acontece. Por quê? Porque em algum momento alguns setores vão passar por esse tipo de dificuldade. Gasolina, petróleo, cara, tudo é cíclico, né? Então, assim, a queda dos juros faz o dólar se valorizar. O dólar se valorizando, uma das principais medidas iniciais que acontece, uma das consequências principais que acontece, é o aumento nas exportações. Por quê? Porque o produto brasileiro fica mais barato, né, para quem está comprando, e para quem está vendendo, o produto, né, fica vantajoso para quem está vendendo, né, porque você está recebendo mais dólar, você está recebendo mais real. Então é um jogo de ganha-ganha para os dois lados, né? Então aumenta-se a exportação, o que desincentiva as vendas no mercado interno. Então pensa comigo, né? Eu vi muita gente falando mal de produtor, que o produtor estava se beneficiando, estava sendo desonesto, que ele estava sendo ganancioso, que ele estava ganhando dinheiro demais e não sei o que, biriri, bororó, né? Quando na verdade todos nós agimos dessa mesma forma, né? De forma natural, de forma instintiva. Até falei nos meus stories e repito aqui sobre né, uma filosofada que eu dei sobre capitalismo, e é uma opinião que eu tenho, de que o capitalismo, por que é o regime econômico que mais funcionou ao longo do tempo, né? Porque ele é instintivo. Ele é o que mais se aproxima do instinto humano de sobrevivência, né? Tem muita gente que não concorda com a minha opinião, mas, enfim, é a minha opinião, e eu, até que me provem com algum argumento contrário, eu acredito nisso. Então, assim, o ser humano é perfeito? Não, não é perfeito. O capitalismo é perfeito? Não, não é perfeito. Mas eles se combinam, eles casam. Por quê? Porque o ser humano tem instintos naturais de sobrevivência que ele simplesmente transportou para a economia, transportou para o capitalismo, né? Então, você, quando está em perigo, né, você primeiro quer salvar a si mesmo para depois salvar o outro. No avião, a máscara deve ser colocada primeiro em você, depois no outro. Isso não é egoísmo, é instinto de sobrevivência. E no capitalismo é assim. Por que eu estou falando essa filosofada toda? Por quê? Porque se um produtor tem a opção de vender, né, você tem um produto para vender, e aí você tem alguém que te paga 10 e alguém que te paga 8, você vai vender o seu produto para quem? Você vai vender o seu produto para alguém que paga 10. Você não vai pensar duas vezes, você não vai ficar com dor na consciência. Por quê? Porque você tem contas a pagar, você tem custos a cobrir, você tem um monte de coisa para resolver, e que aqueles R$2 a mais vai fazer toda a diferença na sua vida, né? E aqui no Brasil parece que ganhar dinheiro, parece que lucrar, parece que ter as coisas é um pecado, é um crime, né? As pessoas ficam chocadas quando o mercado se sobressai. Não adianta lutar contra o mercado, né? Quando eu digo mercado, o mercado é uma entidade formada por pessoas em que cada um quer levar a sua vantagem. Isso não é diferente no mundo real, né? Se você não é Madre Teresa de Calcutá, se você não é um santo, se você não é alguém fora da casinha, se você é uma pessoa normal, você vai entender o que eu estou falando e vai saber que isso é verdade, né? Se você tem
um carro, se você tem uma casa, se você tem qualquer coisa que quer vender e tem alguém que te paga mais e alguém que te paga menos, você não vai vender para quem paga menos porque você é bondoso, é caridoso, você é patriota, né, como o presidente queria que os donos de supermercado fossem patriotas e zerassem o seu lucro para poder vender. Quando, na verdade, o governo também tem muita responsabilidade em tudo que está acontecendo. Né? E o que me deixa chocado nisso tudo é que ele, além de se isentar de culpa, ou seja, eu não tenho nada a ver com essa alta do preço do arroz e ainda vou investigar e ir atrás de quem está cometendo estes absurdos. Né? Ele se isenta e procura um culpado para que o ônus não caia sobre as suas costas. Então, esse tipo de comportamento é que me deixa irritado e que me motivou a gravar esse vídeo aqui, para que a gente esclareça de uma vez por todas o que está acontecendo. Então, assim, taxa de juros cai, o dólar sobe, incentiva as exportações sendo incentivadas, a gente tem menos produto no mercado interno, porque quem tem arroz para vender vai preferir vender mais caro do que vender mais barato, uma coisa lógica, óbvia e natural. Então ele vai vender esse arroz para fora, o arroz vai para fora, não fica aqui dentro. Né? Há uma demanda muito grande por alimentos no mundo inteiro. A China, como sempre, até antes da pandemia, estava com um apetite muito grande na compra de alimentos. Né? Não é só arroz, milho, óleo de soja. A China comprou quase que todo o óleo de soja produzido no Brasil. Né? Então, assim, existe gente interessada nos nossos produtos, gente que de tão interessada se dispõe a pagar mais por isso, e, cara, quem tem o produto vai vender mais caro. Né? Por quê? Porque tem menos produto e tem mais comprador. É a fórmula explosiva perfeita. Para você que não tem muita noção econômica, você entende naturalmente o que é oferta e demanda. Né? Oferta e demanda é algo muito claro, muito lógico e muito natural. Se algo é escasso, ele tende a valorizar. Por quê? Porque vai ter mais gente brigando por ele, mais gente querendo pagar mais para ter aquele produto. Se um produto é muito abundante, tem mais gente querendo vender, as pessoas que querem vender vão abaixar o preço. Por quê? Porque tem pouca gente querendo comprar, então eles precisam fazer dinheiro. Então a oferta e demanda é o que manda no mercado de qualquer coisa, do arroz ao diamante, do arroz ao ouro, do arroz aos imóveis, do arroz ao leite, do arroz à gasolina. Né? Tudo é governado pela lei da oferta e demanda. É como se fosse uma lei natural e física. Né? É como a gravidade. A gravidade ninguém discute, a oferta e demanda também não. Ninguém discute a oferta e demanda. Não adianta com uma caneta, com uma medida. Medidas governamentais influenciam na oferta e na demanda. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que o governo poderia fazer ou poderia ter feito para que esses preços não explodissem como explodiu. Né? Então, a gente tem o aumento nas exportações. Outra coisa que impacta diretamente, eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas o auxílio emergencial. O auxílio emergencial distribuiu bilhões e bilhões de reais para uma população mais carente, né, na sua grande maioria, e que fez o quê? Fez essas pessoas terem dinheiro no bolso, e essas pessoas foram consumir, e o seu consumo principal acaba sendo com comida. Ninguém pegou o auxílio emergencial para comprar TV nas Casas Bahia. Claro, deve ter gente ter feito isso? Deve, né? Provavelmente. Mas a grande maioria passou a ter um dinheiro que não esperava, e esse dinheiro vai para consumo interno, vai para consumo de comida, vai para consumo de arroz, de feijão, de óleo, de açúcar, de leite, de ovo. Né? Então, houve um aumento interno de demanda. Né? A demanda aumentou por conta dessa injeção de capital na economia nas classes mais baixas. Né?
E, ao mesmo tempo, a gente tem uma diminuição de oferta, né? Ou seja, a gente está com uma balança ao contrário. Tem mais demanda, menos oferta. Cara, é pólvora para explodir, né? Por que tem menos oferta? Primeiro, que a gente tem mais gente com dinheiro, mais gente comprando comida, mais gente consumindo alimentos em casa por conta da pandemia e por conta do auxílio. A gente tem uma diminuição da oferta porque, aí já é um dado mais técnico, mas, por exemplo, o arroz teve a sua área plantada diminuída ao longo dos anos, né? Um dado que eu vi esses dias, se eu não tiver ruim de memória, nos últimos 10 anos, a área plantada de arroz diminuiu 40%. Né? Ou seja, tem menos 40% de terra plantando arroz. Então, é óbvio que isso impacta nos últimos anos, né? Não foi do ano passado para cá, não foi esse ano. Mas isso é uma coisa, uma bolinha de neve que vai uma coisa encadeando na outra e uma hora explode, não tem jeito, né? E ainda, a gente tem mais demanda, a gente tem diminuição de área e ainda o arroz que ainda ficou aqui dentro ainda foi estimulado a ser exportado, né? Ou seja, foi estimulado a ir embora porque tinha gente pagando melhor. O que acontece? Aqui dentro tem menos arroz e as pessoas os produtores, né, a cadeia para comprar mais arroz precisava fazer o quê? Precisava pagar mais, né? Imagina um supermercado. O supermercado tem o seu estoque de arroz, né? Ele pagava, né, vou falar preços fictícios aqui, mas ele pagava R$50 num saco de 60 quilos de arroz. Tá? Isso no mês passado. Aí ele precisa repor estoque. Aí ele vai no fornecedor A, não tenho arroz. Vai no fornecedor B, não tenho arroz. No B, não tenho arroz. Não tenho arroz. Não tenho arroz. Aí, o que ele faz? Cara, me arruma arroz. Eu não pago mais 50, eu pago 60, porque eu preciso de arroz. Eu não posso deixar o meu mercado sem arroz, né? Eu pago 60. Eu não tenho arroz, eu não tenho arroz. Aí um outro acha um arroz um pouco mais caro. E assim o preço vai mudando, né? Vai aumentando ao longo do tempo. Então, essa dinâmica, é preciso que a gente entenda essa dinâmica para a gente poder colocar a culpa nas coisas certas. E não há que exista alguém que seja culpado, uma figura que seja culpado. O produtor é culpado, o supermercado é culpado, a China é culpada. É você entender o que causa tudo isso, né? É muito importante a gente entender isso. Outra coisa que contribuiu para essa alta são os estoques regulatórios, né? Eu não sei se você sabe, mas o governo, através da Conab, ele pode exercer políticas de abastecimento em que ele pode ter estoques de reserva. A China faz muito isso, né? A China, tanto é que o apetite da China por alimentos é por conta dessa estratégia que eles têm de estocar alimentos, de não ficar dependendo de ninguém. Imaginem se a pandemia se alastra ou piora ao longo do tempo, se a pandemia, em vez de melhorar, piora. Como é que o chinês vai comer? Porque eles precisam de muito alimento de fora, né? Eles não produzem tudo, muito, muito pelo contrário, eles precisam de muita importação de alimentos. Então, os chineses são dependentes alimentarmente, se é que essa palavra existe, de outros países, né? Principalmente do Brasil. Ela importa soja do Brasil, importa milho do Brasil, importa arroz do Brasil, importa carne de porco, importa carne de frango, importa carne vermelha, né? Então, assim, ela importa muita coisa. Por quê? Porque ela não consegue produzir. Por quê? Apesar dela ter um grande território, ela tem muita gente para encher a boca, né? Então, só que ao mesmo tempo ela tem poder aquisitivo, ela tem dinheiro. Então ela vem aqui no Brasil e ela não quer saber quanto custa. Ela quer comprar arroz, ela quer comprar soja, ela quer comprar carne. Ela vem aqui, eu quero comprar, eu quero encher o meu navio e levar embora, né? Então é muito difícil para o mercado interno competir com esse tipo de coisa, né? E o governo aqui no Brasil pode e por muito tempo
fez esse tipo de estratégia de regular os estoques, ou seja, o governo passa a ter estoques de alguns alimentos que ele diz estratégico, arroz, feijão, soja, milho principalmente. Para quê? Para que em momentos como esse o governo consiga suprir o mercado interno, né? Ou seja, cara, tá muito caro, tá muito caro comprar arroz, então o governo entra no mercado, faz leilão de quem vai pagar, né, de preço barato, e aí ele dá uma regulada no preço, né? Ajuda a aumentar a oferta, e essa oferta, obviamente, faz com que o preço se regule um pouco. E o governo está sem estoque de arroz. O governo não tem o que fazer no caso do arroz, porque ele tem lá uma merreca de estoque guardado, que é uma merreca mesmo, né, 700 e poucas toneladas, é insignificante, né? Então o governo já deixou de fazer a sua lição nesse caso. Não é uma coisa de surpresa, o governo poderia ter analisado isso de maneira mais profunda. As áreas estão diminuindo ano a ano, né? O apetite externo está aumentando ano a ano. O próprio governo sabe que quando faz a Selic diminuir, ele vai aumentar o dólar. O governo sabe o que está acontecendo, né? Ele não é pego de surpresa. E aí o que aparenta, né, na hora que vem o presidente ou vem um político na TV e falar e meter a boca no preço do arroz, parece que foi todo mundo pego de surpresa, parece que o governo e os políticos não têm nada a ver com isso, parece que eles, nossa, somos vítimas, né? Quando na verdade não são. São atores principais nesse filme todo. Mas será que o governo, você concorda que o governo precise intervir? Cara, o governo precisa cuidar de quem precisa, né? O governo precisa cuidar daqueles que são mais necessitados, né? Então, esse tipo de estratégia, para benefício do mais necessitado, é extremamente útil e extremamente eficaz, né? Então, quando eu vejo esse tipo de situação, eu fico bem... e o pior, né? Eu vejo essas situações acontecerem, e aí vem um monte de gente na internet falar bobagem. Então, que é um outro fenômeno que eu até falei no vídeo, nos meus stories a semana passada, que é o fenômeno de que todo mundo conhece tudo de uma hora para outra. Todo mundo vira expert em arroz, em produção de arroz, em macroeconomia, em exportações, em dólar. Todo mundo quer dar a sua opinião. Normalmente é uma opinião enviesada, de acordo com as suas visões políticas, né, e acabam falando besteira. Na verdade, aqui não há nenhuma visão política em tudo que eu estou falando. Eu gosto de falar do ponto de vista econômico e apontar os erros que eu acredito que foram cometidos, né, e que estão sendo cometidos, para que a gente possa filtrar aquilo que a gente ouve. O objetivo aqui é fazer você entender como a gente chegou até aqui, como o preço do arroz chegou até aqui, por que ele chegou até aqui, e filtrar aquilo que a gente escuta, né? Filtrar as besteiras que a gente escuta, concordar ou discordar daquilo que a gente acha sensato, né? Mas te dar clareza de todo o processo. E esse é o objetivo principal, né? Então, assim, aí olha como a bola de neve, né? Vamos recapitular. Veja o efeito dominó da parada. O governo baixa juros, isso faz o dólar subir, isso faz as exportações subirem. A demanda interna acompanha essa subida, então tem mais demanda e menos oferta, mais pessoas comendo em casa, auxílio emergencial, mais demanda por arroz, o governo não tem estoque para ajudar, né? E aí, o que acontece? Tudo isso, somado, ainda estimula a importação de arroz. Porque, lembra que eu falei naquele supermercado? O supermercado vai em tudo quanto é lugar. Eu quero arroz, não tem. 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 O que ele faz? Ele vai importar arroz. Ele vai ligar para alguém fora do Brasil e perguntar se ele tem arroz. Aí nós vamos ter que comprar arroz em dólar, comprar arroz mais caro.
Aí nós vamos receber o arroz, vou botar lá na minha gôndola, mas infelizmente é um arroz mais caro, porque ele pagou a alíquota de importação, porque ele foi comprado em dólar. Então, assim, é um arroz mais caro. Então a gente é uma bola de neve jogando, né? A gente está empurrando uma bola de neve ladeira acima. Né? Não há jeito da gente lidar com isso. Né? Então é importante a gente entender que ainda tem mais um componente que me instalou aqui agora. A gente tem, por exemplo, o mercado de... Quando eu falo que a área de arroz vem diminuindo ao longo do tempo, por que vem diminuindo ao longo do tempo? Porque capitalismo é capitalismo. As pessoas, os empresários, vão produzir aonde dá mais lucro, certo? Instinto de sobrevivência. Eu vou produzir aonde me dá mais lucro. Arroz não está me dando lucro, eu vou procurar outra coisa para produzir. O que está dando lucro há anos e anos e anos? Soja. Então o produtor de arroz, em vez de plantar arroz, ele passou a plantar soja, né, que é um produto que tem muita demanda internacional, que também é vendido em dólar, que é de exportação, que, enfim, tem mais mercado, né? E tem mais mercado porque a soja é mais como é que fala? Serve para muitas outras coisas, né? A soja é muito mais útil do ponto de vista mercadológico, ela vira muitas outras coisas. E não só para alimentação, né? E por isso ela é muito concorrida. Então as pessoas acabam trocando, deixando de plantar arroz para plantar soja. Né? Então, enquanto as áreas de soja aumentam, as exportações aumentam, as safras é cada vez mais recorde, isso vai refletindo no arroz. Então veja que por que agora explodiu o arroz? Porque são anos de pequenas coisas acontecendo e que ninguém, e todo mundo se finge de morto. Quem tem que ver esse movimento se finge de morto e do nada surge na TV dizendo que é pego de surpresa, né? Dizendo que o produtor e o supermercado devem ser patriotas, né? Quando na verdade a lição de casa quem deveria fazer é o próprio governo, identificar que isso está acontecendo e começar a tomar medidas de proteção, medidas que protejam os menos favorecidos, né? Então, assim, os preços, não só de arroz ou de qualquer outro alimento, os preços de qualquer coisa não são formados apenas pelos custos de produção, né? Qual é o custo de produção de um diamante? É muito pouco, né? Não é um custo exagerado, dependendo da mina, dependendo de onde você esteja. Cara, você vai gastar muito pouco para produzir um pedacinho de pedra que vai valer milhões, né? Então, o que faz o diamante subir ou cair ou ter um preço muito alto? É a escassez, né? Não é o custo de produção. Custo de produção por custo de produção, talvez o diamante custasse merreca, né? Então, não é só componente de custos de produção que faz um preço de um produto subir, né? São fatores macroeconômicos que a gente já comentou aqui, fatores externos, fatores geopolíticos, motivos setoriais, como a gente está vivendo do arroz, um setor específico que está com uma característica específica, vivendo coisas específicas que culminam na alta do preço. E da mesma forma que culminam na alta do preço, eventualmente pode culminar na baixa, né? Pode fazer com que os preços caiam muito. E aí, só que aí, o que acontece? Queda de preço não vira notícia. Queda de preço não faz político reclamar na TV. Queda de preço não faz as pessoas ficarem indignadas nas redes sociais. Por quê? Porque o nosso instinto de sobrevivência fala mais alto. Eu estou me beneficiando da baixa. Eu estou comprando mais barato, então eu quero que se dane, né? Eu não estou nem aí para que se quem está me vendendo este produto está tendo lucro ou não. Eu não vou passar a ser patriota e pagar mais caro porque eu sou patriota e vou pagar mais caro para o produtor. Né? Isso não existe. Né? Então,
Por isso que eu digo que a nossa seletividade é muito esquisita, né? É muito esquisita. Ao mesmo tempo que é compreensível, porque é óbvio, né? Ninguém quer pagar mais caro em nada. Eu não gosto de pagar mais caro nas coisas, você também não gosta de pagar mais caro. Mas a partir do momento que a gente entende a parada, que você entende o porquê você está pagando mais caro, você pode apontar o dedo para o lugar correto. E é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é tirar o seu dedo apontado para o produtor, apontado para o dono do supermercado e apontar para a macroeconomia, para a conjuntura, para as medidas que deveriam ter sido tomadas há anos pelos governos e não foram tomadas, né? Então, é apontar o dedo para o lugar certo e filtrar as bobagens que você escuta e que você lê por aí, né? Então, esse é o objetivo. Agora, a gente está vivendo aí uma época em que o produtor de arroz está começando a plantar e pensar na próxima safra. Agora, setembro, outubro, eles começam a fazer o plantio do arroz. E aí, vão fazer plantio do arroz com insumos cotados em dólar, com dólar a 5,30, 5,40. Né? Ano passado era um dólar mais barato. Então, além de tudo, a próxima safra de arroz tende a ter um custo de produção maior. Mas aí o que acontece? O mercado se ajusta. Né? E é aí que eu gosto de bater nessa tecla de que o mercado é soberano. Por que o mercado se ajusta? Porque o que vai acontecer? Como o preço está alto, o que o cara vai pensar? Bom, se eu plantar mais arroz, eu tenho uma chance de ganhar mais dinheiro. Então eu vou aumentar a minha área. Então, em vez de plantar 100, eu vou plantar 200. Então, assim, aumenta-se a área. Pode vir uma super safra, né, de arroz, que ninguém estava imaginando até então. E aí, o que vai acontecer? Colher o arroz vai inundar o mercado de arroz. E aí, a demanda é suprimida, as pessoas conseguem comprar o seu arroz e esse preço vai baixando ao longo do tempo, se isso acontecer, né? Porque, pensa só, eu sou um produtor de arroz, né? E aí eu tô ali batalhando, suando pra caramba, tendo as minhas dificuldades, e o preço da saca do arroz está R$40. Aí com R$40 eu tenho um lucro ali de R$2 e para pagar as contas vai ficar difícil. Então, o que vai acontecer? Na próxima safra eu vou plantar menos arroz e vou plantar mais soja, porque o lucro em vez de 2 é 15. Né? Eu vou ter um lucro maior. Então eu deixo de colocar arroz no mercado e coloco mais soja. Agora, eu vou olhar para o mercado e falar, bom, arroz a R$110, eu vou plantar arroz. Porque essa é a cultura que eu sei fazer, é a cultura que minha família se acostumou a plantar. Então, e o preço está bom, eu vou plantar porque eu vou vender num preço justo. E aí acontece o fenômeno que eu acabei de citar. As pessoas vão plantar mais arroz, vai ter mais arroz no mercado, e aí o mercado é uma balança, ele vai se ajustando. Né? O mercado é feito de oportunidades, é um equilíbrio. Então, se um lado está pesado demais, o outro vai tentar ao máximo equalizar esse lado. Né? Vai tentar ao máximo equalizar para que as coisas fiquem equilibradas. Enquanto isso não for equilibrado, os preços ou sobem demais ou caem demais. Né? Se tiver muito produto, que foi o que aconteceu com o petróleo, né? A gente não viu isso acontecer alguns meses atrás, o preço do petróleo despencar absurdamente, só que isso virou notícia, por quê? Porque é um fenômeno mundial, afeta grandes companhias no mundo inteiro, afeta grandes economias no mundo inteiro, e é algo extraordinário. O que aconteceu? O mercado foi inundado literalmente de petróleo, fez o preço despencar. Né? O que ocorreu desde então? Um desequilíbrio entre a oferta e demanda. O que precisa acontecer? Ou a demanda precisa aumentar ou a oferta precisa diminuir. Qual foi a conclusão que se chegaram? Precisamos produzir menos petróleo. Precisamos cortar a produção de petróleo. Para quê? Para que tenha menos petróleo no mercado e que a demanda se equilibre. Então, precisamos colocar esse
esse mantra na cabeça, né, que é a lei de mercado, a lei da oferta e da procura, é quase que uma lei natural, uma lei física, uma lei da natureza, uma lei igual à gravidade, né? Nós praticamos isso sem saber. Nós estávamos dispostos a pagar 10 vezes mais num vidro de álcool gel no ápice da pandemia. Por quê? Porque era um produto de extrema necessidade e muito escasso, né, no pico da pandemia. Então eu não queria saber se antes da pandemia um vidrinho de álcool custava R$2. Se agora ele custa 10, eu vou pagar. Por quê? Porque eu preciso daquele produto e eu sei que se eu não comprar aquele produto a 10, alguém vai comprar e eu vou ficar sem. Essa é a mentalidade. É isso que rola. Eu vou comprar o arroz a 40, porque se eu não comprar 40, alguém vai pagar 40 e eu vou ficar sem arroz. Cara, isso é, como eu disse, é instintivo. Você não quer ou não pode ficar sem aquele produto naquele momento e você faz o que for necessário para obter aquele produto. E como o arroz é a base alimentar da nossa cadeia, ninguém quer ficar sem arroz. O restaurante não pode ficar sem arroz, o supermercado não pode ficar sem arroz, as escolas estão paradas, mas as escolas não podem ficar sem arroz e assim por diante. Então, há uma necessidade cada vez maior do produto, com menos oferta, o preço explode. Há um excesso de produto no mercado, igual o petróleo, menos oferta, o preço despenca, né? E aí quais foram, né, assim, só para contextualizar vocês, uma coisa que eu lembrei, o preço da saca do arroz, aí são dados quase que próximos da realidade. O preço da saca do arroz estava sendo negociado a R$60 a saca, né? A última vez que eu vi era R$110, R$115 a saca. O preço dobrou, né? O preço do produtor vendendo essa saca de arroz dobrou. E a gente não recebeu ainda no mercado, no supermercado, a alta completa, né? Não foram repassados ainda toda a alta, ao contrário do que muita gente fala, né? Segundo aí as pesquisas de IBGE, dos institutos de pesquisa de inflação, o arroz subiu aí 20 e poucos %, né, nos últimos tempos. Então, assim, a gente não recebeu toda a alta ainda. Não sei se vamos receber, né? Porque também algumas medidas já começaram a ser tomadas. A gente vai falar um pouquinho mais para o final. O que eu queria falar agora foram das reações, né? As reações das pessoas, dos políticos, da internet como um geral, né? Primeiro, a primeira coisa que me chamou atenção e que me irritou, né, pessoalmente, eu até já falei aqui, foi ver políticos e principalmente o presidente. Eu não esqueço dessa frase, solicitar aos donos de supermercado que eles sejam patriotas, né? Cara, quando eu vejo isso, me sobe um fogo, né? Por quê? Porque são as pessoas que deveriam estar agindo de maneira assertiva, de maneira macroeconômica para que isso não acontecesse, né? E eu enxergo isso como lavar as mãos, né? Como Pilatos lavando as mãos e fala, cara, esse problema não é meu. Esse problema é do dono do supermercado. Ele que é ganancioso. O que eu mais vi foi ganância. Os produtores estão sendo gananciosos, não estão sendo patriotas, estão abusando, estão ganhando muito dinheiro. Primeiro, como se ganhar dinheiro fosse crime, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cabecinha de que ganhar dinheiro no Brasil é crime, né? Se o cara produz arroz, ele é obrigado a ser patriota e não pagar as contas, né? Eu vou vender sem lucro porque eu estou fazendo arroz, então eu não preciso pagar minhas contas, eu não preciso botar meu filho na escola, eu não preciso manter a minha casa, eu não preciso. Então eu vou produzir aqui sem ganhar dinheiro mesmo, em nome do patriotismo. Isso é uma besteira sem tamanho, que me deixa muito irritado. E quem pensa assim também, se você pensa assim, desculpa, eu acho isso um absurdo, né? O produtor de arroz tem que ganhar dinheiro, o produtor de soja tem que ganhar dinheiro, o frigorífico tem que ganhar dinheiro, o escritório de advocacia tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Se todo mundo ganhar dinheiro, a economia gira, né?
e jogar a culpa, né, apontar o dedo, como eu disse, para essa galera, faz com que as pessoas tenham uma visão equivocada e apontem o dedo no lugar errado. Né? Por quê? Porque o governo poderia, sim, tomar algumas medidas, que eu vou falar no final, e que não tomou anteriormente. Agora começa a tomar algumas, mas as primeiras medidas, as primeiras reações foram muito negativas. Primeiro, essa de falar que essa galera tinha que ser patriota. Segundo, que foi até o que me motivou a uma discussão nas redes sociais, sobre o PROCON. Né, que o PROCON ia investigar se havia abuso por parte dos donos de supermercado. Até aí, é uma medida ok, uma medida correta. Vai lá investigar. Vai lá investigar. Por quê? Porque provavelmente tem um fulano, tem um beltrano, tem sempre um aproveitador. Tem sempre alguém que quer se aproveitar da crise e se aproveitar do desespero dos outros. Eu não sei se vocês lembram, na pandemia, um americano que, assim que saiu a pandemia, ele foi lá e comprou não sei quantas mil máscaras. Foi máscara? Acho que foi máscara. Para vender na internet, né, por um preço 10 vezes mais. Aí sim o cara é um aproveitador. Só que o que acontece? O aproveitador não tem vida longa. O aproveitador, o ganancioso, o próprio mercado expulsa. O próprio mercado se encarrega de jogar uma pá de terra na cabeça do cidadão. Então ele pode ter lucro momentâneo, lucro rápido, mas por muito pouco tempo, porque o mercado não tem goela, não tem paciência para esse tipo de gente. E aí o que aconteceu com esse cara das máscaras? Foi desmascarado, né? E aí ele acabou né? Ele fez um gesto de retrocesso e começou a doar as máscaras para todo mundo, ou seja, tomou prejuízo, porque foi lá, comprou e teve que doar de graça. Né? Por quê? Porque foi pego. Então aqui no Brasil, as medidas do PROCON é bacana? É bacana. Vai multar um monte de gente? Vai multar um monte de gente. O PROCON vai ficar com o caixa cheio de dinheiro, porque vai multar um mercado aqui, um mercado ali, um distribuidor aqui, um distribuidor ali? Vai. Mas é a maioria? Não, não é a maioria. Né? E a gente tende a achar que é a maioria. Então, é uma medida legal? Mas não vai resolver o problema, né? Que foi a minha grande discussão naquele momento. O PROCON vai fazer brotar arroz? O PROCON vai fazer ter mais arroz no mercado? O PROCON vai diminuir a demanda? O PROCON não vai fazer nada disso. O PROCON vai tirar ou diminuir os picaretas, vai tirar ou diminuir os aproveitadores e gananciosos. Mais nada. Essa é a medida que vai acontecer. Só que isso não vai mudar o mercado. Não vai fazer a gente exportar menos, não vai fazer o dólar cair, não vai fazer a Selic cair, não vai fazer de uma hora para outra a área de arroz aumentar, não vai fazer a gente importar menos arroz. Nada disso vai acontecer. Então é uma medida inócua, né, que eu chamei de enxuga-gelo. Nós vamos ali ficar ali enxugando gelo, e nunca vamos chegar no fim. Então, é uma medida sem eficácia, certo? É uma medida boa, mas sem eficácia nenhuma. A indignação popular também. A indignação popular, tirando os memes, que são muito engraçados, são muito legais e muito criativos, nós brasileiros, temos uma criatividade absurda, né? Então, os memes são muito bons, eu racho o bico. Mas a galera fica indignada e compra o barulho dos políticos, né? E isso é que me deixa chateado, porque o cara vem na TV, fala que tem que ser patriota, aí vem um governador, fala que vai mandar PROCON, fala que vai fazer e acontecer, e a galera compra esse barulho, né? E é por isso que eu tô aqui, que é para você não comprar esse barulho, para você entender o que está acontecendo, para você filtrar e para você mandar político se explodir, né? Porque é uma galera que quer se aproveitar, né? É o cara que quer ganhar palanque para poder se aproveitar, né? Então, a gente precisa eliminar esse tipo de coisa. A gente precisa ser
mais, cada vez melhor educado em relação a isso, para que a gente possa, como eu disse antes, filtrar esse tipo de coisa. A hipocrisia, né? Uma galera, tanto nas redes sociais quanto dos políticos, uma galera hipócrita pra caramba, falando do aumento do arroz, né? E sendo aquele e praticando aquele capitalismo seletivo, né? Se é comigo, comigo não funciona. Eu não posso vender uma coisa mais cara porque eu sou patriota. Né? Ninguém pratica isso, cara. Isso é a maior besteira da face da terra. Então, se você tiver a oportunidade de vender algo seu mais caro, você vai vender. Ninguém vai te criticar por isso, né? Agora, levar esse discurso adiante é que é hipócrita, né? Porque é uma coisa que ninguém pratica, né? E ninguém se preocupa com a cadeia, seja ela qual for, ninguém se preocupa com... Quando o petróleo caiu, por exemplo, ninguém se preocupou se alguém ia quebrar com isso. O que importa? Eu quero gasolina barata no meu carro, mano. Não quero nem saber, né? Não quero nem saber se o governo cobra 60% de imposto na gasolina. O problema é dos outros, não é meu. Então a gente tem essa seletividade que só prejudica. Então ninguém se preocupa com o produtor quando o preço está baixo. Essa é a moral da história, né? Se o produtor está passando dificuldade, se ele está com dívida no banco, se ele está tendo prejuízo, se a lavoura se quebrou a safra, se não veio chuva, cara, ninguém está nem aí. O que importa, né, é o meu bem, é eu poder comprar mais barato. Então, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Senão a gente teria que ser patriota também nesses momentos e pagar mais caro. O arroz está tão barato, está custando 2 centavos, mas como eu quero ajudar o meu país, eu quero ajudar o produtor, eu vou pagar mais caro. Ninguém faz isso, né? Por que o produtor tem que fazer? O produtor não é produtor porque ele é um santo. Ele está lá porque é uma habilidade que ele tem, uma profissão que ele tem, e por essa profissão e por essa habilidade, assim como a sua, ele precisa ser remunerado. Simples assim. E se você puder vender o seu serviço, o seu trabalho mais caro, você venderia também. Se você não consegue vender, é porque o mercado não quer pagar o seu serviço mais caro. Né? Se você fosse escasso, se você tivesse uma mão de obra qualificada e escassa, com certeza alguém te paga mais por isso. Então é simples. O mercado é muito simples de entender, é muito fácil de entender, e a gente precisa, uma vez por todas, compreender esse mecanismo, compreender essa engrenagem para que a gente não compre mais barulho de gente hipócrita. Beleza? E quais foram as medidas até agora que foram tomadas por quem pode tomar medidas? Primeiro assim, que medida você pode tomar? Como é que você aí do outro lado, me ouvindo, me assistindo, pode mudar esse jogo? Primeiro, a única coisa que você tem no seu controle é na demanda, certo? Se você parar de comprar arroz, se todos nós parássemos de comprar arroz, ou comprássemos menos arroz, o que ia acontecer? Ia sobrar mais arroz no estoque do mercado, o mercado ia precisar comprar menos arroz, o produtor ia vender menos arroz, e uma hora ele ia ver que ele precisaria baixar o preço para poder vender, né? Então substitua. Eu sei que é difícil substituir o arroz, mas vai comer macarrão, mano. Come macarrão. Carboidrato do mesmo jeito. Sei lá se é carboidrato. Eu nem gosto de falar muito sobre isso porque não é minha praia, né? Mas, cara, vai substituir. Vai comer outra coisa. Diminua você a demanda. A gente pode, é a única coisa que está no nosso controle. Primeiro, saber, né, ter o conhecimento, entender como a parada funciona e substituir, né? Agora, quem pode fazer mais? O governo pode fazer mais. Como? Regulando os estoques, tendo mais estoque de produto para usar em momentos de emergência. Zerar a alíquota de importação como ele fez até 31 de dezembro, ou seja, facilitar e baratear a importação de arroz. Por quê? Porque o que vai acontecer? Se eu conseguir importar arroz mais barato, o cara que está exportando arroz,
vai ver que tem uma demanda interna maior, pode ser que ele resolva vender no interno. É uma tentativa, é uma medida, né? Então, aumentar os estoques, diminuir impostos de exportação, diminuir impostos da cadeia, né? Não é só da importação, mas cara, a gente está careca de saber que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do planeta, né? A gente cobra demais e entrega de menos, né? Que é outra coisa que me deixa irritado, né? Então os políticos vêm a público, falam um monte de abobrinha, quando na verdade eles consomem a maior parte do nosso recurso que a gente paga no arroz, né? Então a gente paga um imposto gigante no arroz e não recebe nada em troca, né? Muito pelo contrário, a gente recebe mais ônus, menos estradas, menos logística, menos escola, menos educação, menos saúde. A gente recebe menos tudo, né? A gente ainda tem que pagar por tudo isso. E ainda eles querem tirar o peso das costas dele, tirar a responsabilidade das costas dele, quando, na verdade, esse peso deveria estar sendo carregado e assumido por eles. Tá? Então, assim, ficou uma parada meio política, não por querer politizar, é porque, cara, é botar e apontar o dedo para quem tem responsabilidade. Né? Quem tem responsabilidade é o Estado, neste caso específico. O Estado poderia ter evitado ou amenizado essa alta. Não fez por quê? Porque não tinha interesse, ou porque desconhecia, ou porque era ignorância, ou porque ninguém olhou para isso. Não sei qual é a razão, mas o Estado ignorou e por isso está pagando o preço agora. Só que a gente precisa fazer eles pagarem o preço, não as pessoas erradas, não o empresário, não o dono do supermercado, não o produtor, não as pessoas que agora estão tendo a oportunidade de aumentar um pouco a sua margem de lucro, sair um pouco do sufoco, porque político falou que eles devem ser patriotas, beleza? Então, a lição que fica, né, que eu quero deixar final, é de que, cara, a gente precisa estudar, a gente precisa saber de economia, a gente precisa saber de finanças, não precisa saber de política, né? Apesar de que eu recomendo que você saiba, mas política é algo que as pessoas têm mais receio, tem mais... Muita gente fala que tem nojo de política, enfim. Mas finanças, cara, ela impacta diretamente a sua vida. Se você conseguir ser independente financeiramente, você caga e anda para a política, com o perdão da palavra. Política influencia a sua vida? Muito influencia. Mas se você é alguém que tem o conhecimento financeiro na mão, se você domina o conhecimento financeiro, a política deixa de ser um problema, porque você resolve a sua vida. Você resolve os seus problemas, né? E aí, cara, foda-se a política, né? Então, desculpa aqui um monte de palavrão, mas é assim que eu penso. Espero que tenha feito sentido para você. A gente precisa se ajudar e foi isso que eu tentei fazer aqui hoje, trazendo um pouquinho da minha visão, dos meus conceitos e daquilo tudo que eu penso sobre a polêmica do arroz. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela paciência em me ouvir. Para você que está aqui no YouTube, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal. A galera no Instagram, se quiser deixar pergunta, deixa lá no direct. Você no podcast já sabe. Faz a sua avaliação aqui no podcast, me avalia, compartilha, curte, manda, comenta, pode comentar no podcast, que isso ajuda bastante o canal. E na quarta-feira que vem sai novo episódio. Você não pode perder. Espero que a gente se veja lá. Um grande abraço, ótima semana e até mais.